Boa noite, então. Sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro do quarto módulo, né? Nós estamos, então, no curso Direito Democrático, hoje, novamente com o Dr. Flávio Okamoto, lembrando que o assunto do quarto é ações coletivas ambientais, e hoje a fala do Dr. Flávio é sobre ação civil pública. Muito obrigado, então, a todos. Muito obrigado, Flávio, né, por estar aqui conosco, né? João Celso, boa noite a todos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de falar para vocês nesse curso de Direito Democrático, cumprimentar todo o pessoal do CEDA, né, do Centro de Estudos em Democracia Ambiental, na pessoa do professor Celso Maran de Oliveira, e como a gente, no encontro passado, a gente falou especificamente sobre a fase pré-judicial, né, ou extrajudicial do inquérito civil, principalmente, da notícia de fato, do procedimento de acompanhamento administrativo do Ministério Público. Hoje, a gente vai tratar mais especificamente de ação civil pública. E eu restringi ainda mais para falar da ação civil pública ambiental, né? Considerando aí que o grupo é bastante heterogêneo, que a maioria de vocês não tem formação em direito, né? Até esse é o meio o escopo justamente do curso, né? Então, eu desenhei aqui a nossa fala mais ou menos da seguinte maneira: a gente tratar um pouco sobre o direito ao meio ambiente, sobre o dano ambiental, e aí a gente entra especificamente na Lei da Ação Civil Pública e vai falar sobre algumas coisas um pouquinho mais técnicas hoje. Vai ser um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais teórico do que foi o nosso encontro passado. Bom, então vamos lá. Começando, como eu sempre digo, pelo começo, né, pela Constituição Federal. No artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal, está lá descrito como uma das funções institucionais do Ministério Público, justamente a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção de vários direitos difusos, mas inclusive ali mencionado expressamente o meio ambiente. Ainda na Constituição, a gente tem no artigo 225 a previsão expressa, né, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E logo em seguida, ainda no caput do artigo 225, diz que é dever do poder público, né, defender e preservar o meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações. Então, na Constituição, como eu disse aí, no 129, inciso 3, e no 225, a gente tem a base, né, do que fundamenta a existência da ação civil pública, a legitimidade do Ministério Público para promovê-la e a previsão do direito que vai ser defendido por essa ação civil pública, que é justamente o meio ambiente ecologicamente equilibrado para essa geração e para as futuras. Bom, como já deu para sentir pelo 225 da Constituição, no direito ambiental, o primeiro objetivo do Ministério Público, de uma associação que tenha pertinência temática, por vezes dos próprios entes federados, da União, do Estado, dos municípios, enfim, desses legitimados todos para a promoção da ação civil pública, o primeiro interesse, quando a gente fala de meio ambiente, não é reparar o dano. O primeiro interesse sempre tem que ser evitar que o dano aconteça, né? No direito ambiental, a gente tem, então, sempre que tem em mente esse primeiro princípio, que é o chamado princípio da precaução, né? A gente deve manejar, inclusive, a ação civil pública, sempre com o primeiro objetivo de quê? De evitar que o dano aconteça, tá? E, se isso não for possível, se a notícia chegar apenas quando o dano já está consumado, aí sim, nós promoveremos a ação civil pública para buscar uma tutela judicial que determine que aquela pessoa que causou o dano faça a sua reparação integral. E aí nós temos um segundo princípio do direito ambiental, que é o princípio do poluidor-pagador, né? Quem polui, quem degrada, tem que reparar o dano de maneira integral.
ou, se isso não for mais possível, tem que reparar o quanto possível e depois indenizar pelo que não pode mais ser recuperado ou pelo dano que foi causado enquanto o dano não foi recuperado. Ainda sobre o direito ambiental e os danos ao meio ambiente, é importante a gente mencionar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do tema número 999, né, de repercussão geral, ou seja, vinculante, né, já decidiu que o dano ambiental é imprescritível, ou seja, não importa quanto tempo tenha passado desde a ocorrência do dano, né, nunca, no meu caso, o Ministério Público vai perder o direito de promover uma ação civil pública para que esse dano seja reparado, né, e nunca o poluidor aí, que eu mencionei, né, o poluidor pagador, vai poder alegar que pelo decurso do tempo ele não tem mais obrigação de reparar aquele dano, ou seja, ele não pode alegar prescrição. Descendo para a legislação federal, né, a gente já saindo da Constituição, em 1981 nós temos uma lei muito importante, né, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, de 81, que traz esses princípios que eu falei para vocês, principalmente, ele deixa claro, traz pela primeira vez no direito posto o princípio do poluidor pagador, né, salvo engano no artigo 14, e ele traz uma coisa muito importante quando a gente está falando de dano ambiental, que é a previsão da responsabilidade objetiva. Então, tentando explicar para vocês qual que é a diferença da responsabilidade subjetiva da responsabilidade objetiva. Vamos supor que você está dirigindo com o seu carro aí pelas ruas de São Carlos e há um acidente, uma batida envolvendo o seu automóvel. O que você vai ter que provar em juízo, numa ação individual, para que uma pessoa indenize esse dano que você sofreu, essa batida no seu automóvel, né? Você vai ter que provar, primeiro, o dano, né? O que estragou. Então, se estourou sua porta, quebrou seu vidro, estragou o para-choque, enfim. Você vai ter que provar o nexo de causalidade entre a conduta dessa pessoa que você está processando, que era o motorista do outro carro, no caso, e os danos no seu para-choque, no seu vidro, na sua porta, tá? Então, você tem que provar o dano, o nexo de causalidade entre a conduta do outro e o dano que você está reclamando, e você tem que provar, e aí todo mundo sabe disso, que essa pessoa estava errada, que ela agiu ou com intenção de danificar seu carro, vamos supor que vocês tiveram uma desavença tal, e ela jogou o carro de propósito em cima do seu, para causar dano, né? Isso a gente chama de dolo, ou ela desrespeitou, por exemplo, alguma lei de trânsito. Ela cruzou o sinal vermelho, ela não respeitou um sinal de pare, não respeitou preferencial, estava no celular distraído, enfim, estava com o farol apagado. Qualquer conduta dessa de imprudência ou de negligência configura culpa. Então, aí a gente tem os 3 elementos básicos, né, da responsabilidade subjetiva pelo dano causado. O dano, o nexo de causalidade e o dolo ou a culpa. Quando a gente está falando de direito ao meio ambiente e de dano ambiental, a Política Nacional do Meio Ambiente, aí de 81, vai dizer que a responsabilidade é objetiva. Ou seja, a gente só precisa provar que o dano ocorreu e provar o nexo de causalidade entre a conduta da pessoa que está sendo processada e esse dano ambiental que foi causado. A gente não precisa provar que ele teve a intenção de causar esse dano ambiental ou que ele foi negligente, imprudente ou imperito para causar esse dano ambiental, tá? Independentemente dele ter dolo ou culpa, ele vai ter que pagar, vai ter que indenizar, tá? Isso é muito importante, muito mais fácil, né? Isso visa facilitar a reparação do dano ambiental. Aí depois, 4 anos depois, em 1985, nós temos a Lei 7.347, que é a chamada Lei da Ação Civil Pública, né? Eu vou tentar fazer mais ou menos cronológico,
tá? Cronológico não, mais ou menos na ordem dos artigos, né? Mas eu vou ter que fazer algumas idas e vindas, porque as coisas estão meio misturadas na lei. Então, basicamente, o que é ação civil pública? Então, o artigo 1º diz, né, que ela é a ação que você pode usar, que alguém pode usar, isso eu vou falar mais para frente quem, né, para reparação de danos patrimoniais e danos morais causados a vários interesses difusos, né? Como eu falei no nosso encontro semana passada, quem são esses direitos difusos, né? Quais são esses direitos difusos? São aqueles direitos que, de uma maneira bem simples, são de todos e, ao mesmo tempo, não são de ninguém, né? E um dos melhores exemplos é justamente esses exemplos de direitos ambientais. Então, direito ao ar limpo, direito à não poluição dos cursos d'água, ao não desmatamento, a que não haja maus tratos aos animais, não é? Então, ninguém vai reclamar disso individualmente, ninguém vai entrar com uma ação para tutelar o desmatamento na Amazônia, para impedir o desmatamento na Amazônia. A gente tem que ter alguma pessoa, e a gente vai falar, né, como eu disse já, quem são os legitimados para promover a ação civil pública, a gente tem que ter alguém que fale por todo mundo, que defenda o interesse de todo mundo de uma vez. Tá? Então, o artigo 1º, isso a gente vai retomar lá na frente, ele é muito restritivo. Ele fala, na ação civil pública você pode almejar uma tutela, pode brigar por uma tutela para reparação de danos patrimoniais e morais causados ao meio ambiente. Está no inciso 1, meio ambiente. Aí o artigo 3º, que também é restritivo, ele diz, olha, na ação civil pública, você pode pedir condenação a pagar dinheiro, ou, e ele usa ou, não usa e, ou a obrigação de fazer alguma coisa, ou a obrigação de não fazer alguma coisa. Então, no artigo 3º, a gente tem essas só 3 possibilidades e ainda assim alternativas. O que lá atrás gerava uma confusão, gerava o entendimento de que você só podia entrar com a ação civil pública fazendo um pedido. Você não podia acumular pedidos, não podia ter mais de um pedido na ação, né? E, obviamente, hoje isso está superado, a gente vai tratar disso. Mas, olha só 3 tutelas. Pagar dinheiro, fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Claro que no fazer e no não fazer, a gente resolve quase tudo em direito ambiental, né? Como eu já disse, se a prevenção é o nosso primeiro fim, né? O nosso maior objetivo é que o dano não aconteça, é uma ação civil pública justamente com o pedido de uma condenação a uma obrigação de não fazer que vai impedir que esse dano ambiental ocorra, né? Obrigação de fazer também pode ser usado para prevenir. Olha, você tem que fazer uma determinada coisa para que aquela barragem não estoure, ou para que a Terra pare de sofrer aquecimento global, né? Então, por meio de uma conduta positiva, a gente também pode prevenir a ocorrência de um dano ambiental. Então, uma obrigação de fazer. E a obrigação de pagar restaria para aqueles casos que eu mencionei, agora eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Quando você tem, entre a ocorrência do dano ambiental e o conserto dele, a reparação dele, durante esse tempo entre a ocorrência do dano e a reparação, você pode pedir uma indenização por esse período. Então, vamos supor que alguém fez uma barragem de água, um barramento ilegal, né? Interrompeu o curso de um rio, e isso causou a morte de vários animais e várias plantas, enfim, da mata ciliar toda a jusante, né? Da barragem, depois da barragem. Aí, o Ministério Público entra com a ação civil pública dizendo, olha, eu quero que ele seja condenado à obrigação de fazer, do quê? De demolir aquela barragem, de desfazer aquela barragem. Tudo bem. Mas e a flora e a fauna que morreram entre a construção do barramento e a sentença mandando ele destruir? Né? Ou até o cumprimento da sentença, até ele efetivamente destruir a barragem. A gente pode pedir uma indenização, né?
Esse dano é o chamado dano interino ou intermediário. Então, entre a ocorrência do dano e a sua reparação. Tá? Então, pode ser objeto de ação civil pública, condenação a pagar uma indenização pelo dano interino ou intermediário. E a obrigação de pagar também pode dizer respeito ao chamado dano residual. Então, vamos supor, ainda nesse exemplo nosso da represa, o cara fez uma represa ilegal, bloqueou a passagem de água para baixo, e ali um lago que existia ficou completamente seco e absolutamente toda a fauna aquática ali, todos os peixes, todos os crustáceos que existiam ali, anfíbios, enfim, tudo morreu, né? Como é que, simplesmente desfazendo a barragem, eu posso dizer que esse dano ambiental foi integralmente reparado? É mentira, ele não foi integralmente reparado. Ele não tem como voltar, né? Então, eu posso pedir na ação civil pública uma indenização por esse chamado dano residual, porque apesar dele ter feito o possível para reparar o dano, essa reparação não é integral. Então, a gente pede uma indenização por isso que não pôde ser reparado. Seguindo mais um pouquinho, no artigo 5º, a Lei da Ação Civil Pública vai dizer quem são os legitimados, ou seja, quem pode ajuizar uma ação civil pública. E aí ela vai trazer o Ministério Público, a Defensoria Pública, e aí eu já faço um parênteses, só a título de curiosidade, a Defensoria Pública ela tem legitimidade para ajuizar uma ação civil pública, mas ela não tem o inquérito civil para instruir essa ação civil pública. Ela não tem esse instrumento tão importante que a gente falou na semana passada para juntar as provas para entrar com a ação civil pública. É uma coisa esquisita, né? Além do Ministério Público e da Defensoria Pública, os entes federados, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal podem entrar com a ação civil pública. As autarquias, as empresas públicas, as fundações, então, dando exemplos aí de São Carlos, né? Uma autarquia, o SAAI, uma empresa pública, PROAB, né? Uma fundação, Fundação Pro Memória, né? Podem entrar com ação civil pública. Sociedade de Economia Mista, eu não lembro se tem alguma aí. E as associações. E aí, só vou acabar de falar da associação, você pergunta, Kátia, tá bom? E as associações também podem, mas as associações, para poderem ajuizar a ação civil pública, tem 2 requisitos. O primeiro deles é que ela seja uma associação constituída há, no mínimo, 1 ano, e o segundo requisito é que essa associação tenha, dentre as suas finalidades, pertinência com o objeto da ação civil pública. Então, se ela é uma associação de consumidores, ela não pode entrar com uma ação civil pública para tutelar direito ambiental. Se ela é uma associação, sei lá, dos médicos, ela não pode entrar com uma ação civil pública para tutelar um desmatamento. Tá? Ela tem que ter pertinência temática entre a finalidade da existência dela, né? Porque as associações têm que ter uma finalidade, ou mais de uma, mas tem que ter, né? E ela tem que ter, então, guardar essa pertinência temática entre a finalidade da associação e a ação civil, o objeto da ação civil pública que ela está manejando. Pois não, Kátia, vamos lá. Você falou de entrar com uma ação civil pública, uma denúncia e tal. A única coisa, eu vi uma cidade que eu morei agora, e eu soube que ela fez uma licitação, por exemplo, é o SAI, fez uma licitação para uma empresa que tem 300 processos, só para você ter uma ideia, e ela me pareceu ser uma empresa de fachada. E eu queria fazer essa denúncia, até fui lá na página que você indicou para fazer a denúncia. Mas eu, como não morando lá, não tem problema nenhum. Eu sei que isso está acontecendo, eu sei que está acontecendo lá, porque eu conheço uma pessoa que está trabalhando para essa empresa que está fazendo falcatrua com o SAI. Não é impeditivo você não morar na cidade. Eu posso denunciar uma irregularidade que eu tenha conhecimento em Roraima, em
no Amapá, não tem problema nenhum. Entendi. Tá bom? Era só essa dúvida para não perder o gancho. Não, tá jóia. Bom, então, só retomando, a associação tem que ter 2 requisitos, 1 ano de constituição e pertinência temática. E a lei da ação civil pública, um pouquinho para baixo, vai dizer que o juiz ele pode dispensar esse requisito de 1 ano de constituição da associação, caso haja interesse social relevante. Tá? Então, se uma associação constituída há menos de 1 ano ajuiza uma ação civil pública, tendo pertinência temática, mas, como eu disse, sem o tempo mínimo aí de constituição, o juiz, entendendo que há relevante interesse social, pode dispensar esse requisito, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor naquelas tragédias de rompimento de barragem lá que ocorreram em Minas Gerais, né? Não é absurdo a gente pensar que apenas em decorrência da tragédia é que as pessoas afetadas pelo fato tenham se organizado numa associação e tenham interesse em ajuizar uma ação civil pública para ver esses danos reparados. Tá? Então, nesse caso, era possível ao juiz dizer, olha, tem pertinência temática, e apesar de você não ter tido 1 ano de constituição prévia, eu dispenso esse requisito. Está expresso isso na lei da ação civil pública. Diga, Rosana. Só para não perder o gancho, tá? Vamos lá. Nós aqui do Bicão, como associação, a gente pode fazer isso, entendeu? Porque tem a questão do interesse social. Porque então, a gente não tem 1 ano de associação, né? Certo. Não tem ainda. Mas como é um local de interesse social, coletivo, a gente pode entrar com uma ação? Vocês poderiam vocês poderiam entrar com a ação civil pública, mas como vocês não têm 1 ano de constituição, é possível, né, que o processado, não sei aí se é contra o município, contra o SAAI, enfim, o processado argua na contestação em preliminar que falta esse requisito para vocês. E aí vai caber ao juiz decidir se ele aceita, se ele dispensa esse requisito ou não. Caso vocês entrem com essa ação e o juiz acolha essa preliminar de falta de legitimidade, né, diga, realmente, eles não têm 1 ano, esse caso aqui não é relevante em interesse social, então, o que vai acontecer? Vai para a promotoria, tá? É isso que eu ia falar, logo em seguida eu já vou aproveitar o gancho da Rosana. Se a promotoria não é o autor da ação civil pública, no caso é uma associação, ou é um município, ou é uma empresa pública, uma autarquia, e há um problema de legitimidade, ou se ele abandona essa ação, deixa de promover os atos ali, para que a ação tenha um andamento adequado, o que acontece? O Ministério Público assume. Tá bom? Então, sempre que o Ministério Público não for autor da ação civil pública, ele participa do processo como fiscal da ordem jurídica. E se o autor original abandonar o polo ativo, né, deixar por qualquer motivo ali, de promover o andamento da ação, a promotoria assume. Tá bem, Rô? Beleza, obrigada. Tá, joia. Também tem uma previsão no artigo 15, e aí eu falei para vocês que eu vou ficar nesse vai e volta, né? Eu estou no 5, no quinto, mas eu tive que descer para o 15. Mais uma vez o MP atua. Se o autor da ação civil pública ganhou o processo, o juiz deu uma sentença dizendo, olha, fulano está condenado a fazer tal coisa ou a pagar tal indenização. E em 2 meses, em 60 dias, o autor da ação civil pública original não promove o cumprimento de sentença ou a execução, quem que tem que fazer isso? A promotoria, tá? Então, passou 2 meses, ninguém executou a sentença da ação civil pública, a promotoria assume. Tá bem? Ainda com relação ao início da ação civil pública, e agora eu vou ter que ir lá no fim mais uma vez, no artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, está previsto que não é preciso fazer adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais, nada, tá? Para quê? Para que seja facilitado o acesso à justiça no caso das associações,
tá? Então, a Rosana acabou de mencionar, vamos supor que a Associação de Moradores do Parque do Bicão queira ajuizar uma ação civil pública, que tenha um valor considerável, né? Que, por exemplo, seja refazer ali toda a parte de ligação de água e esgoto, reflorestamento, revitalização das áreas comuns, construir ali alguns espaços de convivência, enfim, algo que custa bastante dinheiro. Como que funciona um processo normal? As custas do processo que você tem que recolher no começo, elas são calculadas com base no valor da causa. Então, se a ação civil pública que vai ser movida pela Associação do Bicão tiver um valor muito grande, ela teria que recolher, ainda que uma porcentagem pequena, teria que recolher um valor muito grande, tá? E talvez tivesse que pagar perito para fazer um estudo ali das medidas que tem que ser implementadas, né? Enfim, tudo isso custa dinheiro. Então, a Lei da Ação Civil Pública, no artigo 18, diz, olha, nesse caso, o autor da ação civil pública não precisa pagar absolutamente nada de início, tá bem? Para facilitar esse acesso à justiça. Prosseguindo aí pela ordem dos artigos. Aí no artigo 10, a gente tem um instrumento que eu uso bastante, né? Não gostaria de usar, mas infelizmente tenho que usar, que ele prevê uma espécie de crime de desobediência para quem não atende às requisições do Ministério Público no inquérito civil. Então, como a gente conversou semana passada, o promotor toma conhecimento de um problema na cidade, né, de um dano ambiental. O que ele faz? Se ele não tiver elementos suficientes para promover a ação civil pública de cara, ele instaura uma investigação chamada inquérito civil, né? E nesse inquérito civil ele vai exercer todos aqueles poderes que eu falei para vocês semana passada, de requisição, de inspeção, fazer audiência pública, requisitar documentos, ouvir testemunhas, né? E se durante o inquérito civil a pessoa investigada ou um terceiro não atender à requisição do Ministério Público, né, omitir essa informação ou deixar de prestar essa informação, ele incorre num crime previsto no artigo 10 da Lei da Ação Civil Pública, com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Tá? Artigo 11. No artigo 11, diz que, sendo o objeto da ação civil pública uma obrigação de fazer ou não fazer, o juiz pode determinar medidas, né, para que a obrigação seja executada de maneira específica. Então, vamos supor que a promotoria entrou com uma ação civil pública e foi determinado que o município, ou que um particular, vai mais fácil, que um particular refizesse a margem do córrego do Medeiros lá. A Rosana até sabe o caso que eu estou falando, né? Então, a pessoa tem um terreno ali na margem do córrego do Medeiros e ela deixou a erosão se alastrar ali, engolindo árvore, comendo toda a margem ali do córrego. E aí o juiz condenou, o Ministério Público está executando e a pessoa simplesmente não cumpre. O que o juiz pode fazer a pedido do Ministério Público nesse caso? Ele pode determinar que terceira pessoa, por exemplo, o município, ou que uma empresa contratada, né, cumpra essa obrigação de fazer no lugar da pessoa que foi processada e depois cobre dela, né, a conta. Ou o juiz pode usar de um outro instrumento que é muito conhecido também, que é chamada multa diária, né? Então, vamos supor que essa obrigação que eu acabei de falar, de recompor a área de preservação permanente de um córrego, né, não foi cumprida pela pessoa que foi condenada na ação civil pública. O juiz pode, já desde a sentença, na verdade, desde a liminar, desde lá do começo, ele pode dizer, olha, você tem que recompor a área de preservação permanente. E se você não fizer, você vai pagar uma multa de R$1.000 por dia. Por que tem que ser um valor alto? Porque não pode valer a pena, né? Se é uma obrigação, sei lá, de 50 mil, 100 mil reais, R$1.000 por dia é muito mais vantajoso o devedor cumprir a obrigação específica, né? Então, por isso que os juízes se valem desse instrumento chamado multa diária, que funciona bastante. Não funciona muito com o poder público, né? Isso vocês já sabem, eu já falei no nosso último encontro. Porque quem paga a multa diária do poder público que descumpre a obrigação ambiental, quem é? Nós,
contribuinte, né? Então, a não ser que a gente tenha uma alteração de legislação ou que a gente tenha uma alteração de postura, também na promotoria, também no judiciário, para responsabilizar pessoalmente o administrador público que dolosamente ou com culpa grave descumpre uma obrigação prevista, né, numa sentença, né? Enquanto ele não responder com o dinheiro dele, nada disso vai mudar, tá? Bom, artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública fala da possibilidade de o juiz conceder liminar, ainda que sem justificação prévia. Então, para tentar explicar para vocês, o que é uma liminar que a gente ouve falar na imprensa? Ah, não sei quem ganhou liminar, né? Liminar nada mais é, né, do que o juiz dá para você, autor da ação, uma parte do que você está pedindo lá no final, na sentença. Então, vou dar um exemplo dentro do que eu falei, né, daquela lógica do princípio da precaução no direito ambiental, que a gente quer prevenir o dano. Então, vamos supor que eu entrei com uma ação civil pública para que alguém não desmate a margem de um rio, certo? O que adianta eu esperar a tramitação desse processo todo e daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, um juiz dizer que ele não pode desmatar se durante todo esse tempo ele ficar lá cortando árvore, né? Eu não falei do princípio da precaução? Então, eu não faço só esse pedido final. Eu não quero só que na sentença o juiz me dê essa tutela proibindo ele de cortar árvore. Eu quero que agora, no começo do processo, antes mesmo dele ser ouvido, dele contestar, né, o juiz já diga que ele não pode cortar árvore a partir de hoje, tá? Esse é um exemplo de liminar. Então, você obtém alguma coisa que você pediu lá na frente imediatamente, tá? Geralmente, para quê? Para prevenir que um dano irreparável aconteça. Diga, Kátia. Uma curiosidade, você estava falando que você pode... eu posso, por exemplo, entrar com uma ação civil pública contra o gestor da cidade porque ele está lesando, por exemplo, ele não está pagando a multa, então ele está lesando ao cidadão. Vai ser a próxima aula de vocês, que não é comigo, que é ação popular. Aí qualquer pessoa do povo pode ajuizar uma ação popular porque ele está causando um dano ao erário público, tá? Ação popular cabe para dano ao erário público e dano ao meio ambiente, tá bem? Mas é o tema da próxima aula. Hoje, como eu falei para vocês, no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, quem que pode manejar? Ministério Público, Defensoria Pública, entes federados, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e associações com aqueles 2 requisitos, 1 ano de Constituição, pertinência temática. Tá bem? Mas uma associação de bairro, por exemplo, pode contestar desse jeito? Uma associação de bairro. Dependendo da ação, ela tem pertinência temática, sim. Tá? Vamos supor que seja alguma questão ambiental relacionada a uma área verde do seu bairro. Você tem pertinência temática. Tá bem? Mas precisa estar pertinente ao meu bairro, onde aquela associação atua, ou eu posso, por exemplo... Não, porque provavelmente na finalidade... Isso. Na finalidade de uma associação de bairro, com certeza vai estar escrito que é para tratar dos assuntos daquele bairro. Tá? Entendi. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, então o artigo 12 traz a possibilidade de liminar, tá? Então, na ação civil pública é possível, sim, o que a gente chama mais tecnicamente de antecipação de tutela ou concessão de uma tutela de urgência ou concessão de uma tutela de evidência. Não vou entrar nas minúcias porque a gente sabe que o nosso público aqui não é do direito, necessariamente. Eu não entendi, Stephanie. A chamada? Ah, não sei. A Cat que resolve isso, tá? Cat, eu acho que estão perguntando se a chamada já está no chat. Bom, o artigo 13 vai trazer a seguinte disposição, que no caso de condenação em dinheiro, né, naqueles danos lá que eu já falei, e também no caso de um dano moral coletivo, né, então a gente tinha falado dos danos patrimoniais,
intermediários, dos danos residuais, e a gente tinha falado também lá no artigo 1º da possibilidade de um dano moral, né, coletivo. Então, no caso de condenação em dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Né? Quem recebe? Pode ir para mim, pode ir para a Rita, pode ir para a Ariane, para a Rosana, para a Iracema? Não, não pode. Né? Porque, apesar de nós sermos todos titulares ao meio ambiente, a gente não deve receber uma indenização individual por um dano causado ao meio ambiente. Então, a Lei da Ação Civil Pública criou o que a gente chama de fundos de interesses difusos lesados, tá? Que são fundos, tem um fundo na União, tem um fundo nos estados e nada impede que a gente tenha isso nos municípios também. Né? No nosso caso, a gente tem o Fundo Verde, no município de São Carlos. E são esses fundos que vão receber os dinheiros dessas multas, dessas condenações por dano moral ou por dano patrimonial ao meio ambiente. Tá? Como eu já disse, eu não sou entusiasta dos fundos por aquela questão que a gente já debateu, principalmente quando o dinheiro vem do poder público. Então, por exemplo, quando o condenado é o SAAI, que é uma autarquia municipal, ou é o próprio município, né? Porque esse dinheiro vai ser pago pelos cofres públicos, pelo erário público, ao fundo estadual, no nosso caso, né? Que é gerido pela Secretaria de Justiça do Estado, e ele só vai voltar para São Carlos se alguém apresentar um projeto para o comitê gestor desse fundo, e esse projeto for contemplado, e aí uma parte do dinheiro que a gente mandou talvez volte. Mas, nesses 6 anos que eu estou em São Carlos, na Promotoria do Meio Ambiente, eu desconheço que o município tenha recebido algum dinheiro do Fundo de Interesse Difuso Lesados. Pode ser que tenha recebido, eu desconheço. Tá bem? Então, a gente tem adotado aquela solução que eu já falei para vocês na outra aula, que é fazer a novação. Né? Então, sempre que um réu da promotoria em ação civil pública é condenado a pagar multa ou pagar indenização, eu e o Dr. Sérgio tentamos reverter isso para algum interesse ambiental da própria cidade de São Carlos. Então, ao invés da gente dizer, olha, de acordo com o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, esse dinheiro tem que ser depositado na conta tal do fundo, a gente fala, não, a gente quer fazer um acordo para que esse dinheiro seja utilizado para plantar árvores na área de preservação permanente do bairro tal que está sem árvore. Ou a gente quer que você recupere determinado patrimônio histórico da cidade de São Carlos, e a gente aponta qual é o valor. Tá? E, como eu disse, mesmo a gente tendo ali aquele embate na ação civil pública, briga, enfim, claro, eu estou defendendo os interesses da sociedade, o advogado está defendendo os interesses de quem é réu, né? Mas no final, em que está decidido que vai para execução, a própria pessoa que é cidadã de São Carlos prefere deixar o dinheiro na cidade do que mandar para o fundo. Mas, enfim, tem uma disposição, artigo 13, dizendo que tem que ir para o fundo. Artigo 14. Diz que o juiz pode dar efeito suspensivo ao recurso na ação civil pública. Então, eu vou tentar explicar para vocês como funciona nos processos em geral. Nos processos individuais em geral, então, numa ação de indenização da batida do carro, que é o exemplo que eu já dei, numa ação de indenização por dano moral, vamos supor que o seu filho sofreu bullying na escola e você ganhou uma ação de dano moral. Numa ação por indenização por um atraso de um voo ou cancelamento de um voo, né? O que acontece? O juiz deu a sentença em primeiro grau, aí na comarca de São Carlos, tudo bem. Se a parte que foi condenada recorrer, interpuser um recurso de apelação, a regra do Código de Processo Civil é a seguinte: você ganhou em primeira instância, mas você ainda não pode levar o que o juiz te deu. Só depois que esse recurso subir para o tribunal e o tribunal confirmar que você tem a razão nesse processo, é que você vai poder receber. Tá? Então, tem um nome bonito de efeito suspensivo. Então, qual é a regra do Código de Processo Civil
os recursos de apelação têm efeito suspensivo. Eles suspendem os efeitos da sentença até que o tribunal confirme a sentença. Tá? Na ação civil pública, esse artigo 14 diz o contrário. Ele diz, olha, o juiz pode dar efeito suspensivo. Então, qual que é a interpretação que a gente faz? Que na ação civil pública, a regra é que, se o juiz não der expressamente efeito suspensivo, esse recurso só tem o que a gente chama tecnicamente de efeito devolutivo. Simplesmente manda a matéria para o tribunal reanalisar. Só isso. Agora, eu entrei com a ação civil pública. O juiz de primeiro grau deu a sentença, disse: condeno você a fazer um reflorestamento de 10 hectares. Aí, essa pessoa que foi condenada recorre. O que acontece? Eu posso pegar já a sentença e já posso ir para a execução. Posso cobrar que ele já comece a reflorestar a área imediatamente. Por quê? Porque o recurso na ação civil pública, via de regra, não tem efeito suspensivo. Tá bem? Então, é como se o juiz tivesse dado uma liminar na sentença, tivesse antecipado os efeitos, né, da tutela que ele deu. Tá bom? Eu posso imediatamente partir para a execução. O artigo 16, e aí vai ser complicado eu explicar, mas eu vou tentar. O artigo 16 fala da coisa julgada na Lei da Ação Civil Pública. Ele diz que que a sentença na ação civil pública, ela faz coisa julgada, abre aspas, erga omnes, é uma expressão latina, né, contra todos, nos limites da competência territorial do juízo. É isso que está escrito, não na lei original de 1985, mas de um jabuti que foi colocado, uma alteração que foi feita alguns anos depois, na Lei da Ação Civil Pública, nesse artigo 16. Para quê? Para limitar os efeitos da sentença. Eles colocaram essa expressão, nos limites da competência territorial do juízo. Tá. Então, vamos lá. Vamos tentar explicar. Vamos supor que eu entre com uma ação civil pública, ambiental, dizendo não é possível que um agrotóxico de nome X seja utilizado. Certo? Então, eu entro com a ação civil pública em São Carlos. E daí a juíza de São Carlos diz: julgo procedente a ação civil pública da promotoria e o agrotóxico X não pode mais ser utilizado. Tudo bem. Pelo artigo 16, onde que esse agrotóxico não pode ser usado? Somente nos limites da competência territorial do juízo. Ou seja, em São Carlos ele está proibido. Se o artigo 16 estivesse valendo. Tá? Mas o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2021, julgou inconstitucional essa expressão nos limites da competência territorial do juízo, do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Tá? E fixou o tema número 1075, né? Que diz o seguinte, que é inconstitucional, então, essa expressão, nos limites da competência territorial do juízo, que a competência deve ser fixada de acordo com o artigo 93, inciso 2, do Código de Defesa do Consumidor. E por que que o Supremo Tribunal fez isso? Porque lá no finalzinho da Lei da Ação Civil Pública, no artigo 21, tem a disposição de que as regras do Código de Defesa do Consumidor se aplicam subsidiariamente à Lei da Ação Civil Pública. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, só para vocês saberem, ele veio 5 anos depois, ele veio só em 1990. Tá? Mas ele mesmo insere esse artigo 21 na Lei da Ação Civil Pública, dizendo as disposições do CDC se aplicam à Lei da Ação Civil Pública. Tá? Então, voltando, o Supremo diz, é inconstitucional limitar os efeitos, a competência territorial do juízo. A competência para essa ação deve ser
de acordo com o disposto no artigo 93, inciso 2 do CDC, que diz o quê? Que as ações civis públicas de interesse regional, elas têm que ser ajuizadas no foro da capital do Estado ou do Distrito Federal. Tá? Então, uma ação civil pública abrangente, como essa que eu falei, por exemplo, do agrotóxico, ela não deve ser ajuizada em São Carlos, ela deve ser ajuizada em São Paulo, capital, numa das varas da Fazenda. Tá? E daí, o Supremo ainda definiu uma terceira regra. Olha, se uma ação civil pública é de interesse regional, é claro que podem ter várias ações civis públicas ajuizadas concomitantemente. Então, é claro que um promotor de São Paulo pode ajuizar uma ação para proibir esse agrotóxico, e um promotor de Minas também, um promotor do Rio Grande do Sul também, um promotor da Bahia também. Tá? Então, o Supremo fixou uma regra. Olha, o juiz que primeiro conhecer de uma dessas ações, então, fica prevento, né? Ele vai ter que reunir todas essas ações dos outros lugares na vara dele e vai julgar todas de maneira conjunta. Tá? Então, por que é importante essa decisão do STF de 2021? Porque se, por exemplo, o Ministério Público Federal ajuizar uma ação lá em Brasília, dizendo: eu quero que o agrotóxico X seja proibido porque ele é cancerígeno, está comprovado por esse e aquele estudo. E aí um juiz federal lá de Brasília diz: olha, eu julgo procedente o pedido do Ministério Público Federal e proíbo a comercialização, utilização do agrotóxico X, onde? No Brasil inteiro. Tá? Ele tem esse efeito, essa sentença ela tem esse efeito erga omnes contra todos. Todos onde? Se foi na Justiça da União, na capital federal, no Brasil inteiro. Tá? Se foi o Ministério Público Estadual na capital do estado, então, no nosso exemplo, em São Paulo, capital, no estado inteiro. Tá bem? Qual que é a exceção que o próprio artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública traz para essa coisa julgada erga omnes? Quando a ação civil pública é julgada improcedente por falta de provas. Então, vamos supor que eu ajuizei essa mesma ação que eu estava dando de exemplo agora, para proibir o uso de um determinado agrotóxico. E o juiz, no final do processo, diz: olha, eu julgo improcedente, ou seja, eu não proíbo a comercialização e utilização desse agrotóxico por falta de provas. Não ficou provado que ele dá câncer nas pessoas. Né? Então, o que a Lei da Ação Civil Pública diz? Nesse caso, improcedência por falta de prova, se você, promotoria, tiver prova daqui a uns anos, tiver um outro estudo mais contundente, ou a Defensoria Pública, ou uma associação de temática ambiental, ou um município ou um estado, tiverem provas novas, tiverem provas agora suficientes, você pode ajuizar essa ação civil pública novamente, tá? Porque ela não faz coisa julgada se ela foi julgada improcedente por falta de prova. É a única exceção, tá? Aí já caminhando para o fim. O artigo 19 da ação civil pública diz que o Código de Processo Civil tem aplicação supletiva e subsidiária, né? Na Lei da Ação Civil Pública, e o artigo 21, como eu já disse, diz que o Código de Defesa do Consumidor ele também pode ser aplicado nas lacunas, né? E aí, então, as duas observações importantes. Primeiro, quando é que eu vou aplicar as regras do Código de Processo Civil? Lembrando que o Código de Processo Civil ele não foi feito para processo coletivo. Ele foi feito para processo individual. Né? Então, ele é totalmente diferente. Ele traz regras totalmente voltadas para a tutela de interesses individuais. Então, quando eu tiver que usar uma regra do CPC, eu tenho que procurar se eu não tenho uma regra melhor, mais parecida, no que a gente chama de microsistema de tutela coletiva brasileiro. Onde que eu vou procurar? Qual é o microsistema da tutela coletiva brasileira? É a Lei da Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor,
A lei da ação popular, né? Então, antes de procurar uma regra no CPC, que seja supletiva ou subsidiária, né? Que vai completar alguma coisa que não tem previsão nenhuma ou que tem previsão insuficiente, eu tenho que procurar nessas outras leis que fazem parte de um microsistema de processo coletivo, que é mais parecida com a lei da ação civil pública. Então, essa é a primeira visão que a gente tem que ter. A gente só vai usar o CPC em último caso, se não tiver nessas outras leis que fazem parte desse microsistema. E, como a gente tem essa previsão expressa no artigo 21, a gente vai usar bastante as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Vou dar alguns exemplos. Então, no que eu já falei lá do tema 1075 do Supremo, ele fala, olha, a competência você busca lá no CDC, no artigo 93. Está falando lá como é a competência para ajuizamento de ação civil pública. E a gente usa essa regra agora. O artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do que fala o artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, né? Vamos lembrar lá, artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública diz, você pode entrar com ação para reparação de danos patrimoniais e morais. Ele fala isso. E o artigo 3º diz, você só pode pedir condenação para pagar, para fazer e não fazer. Mas a gente tem, no artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, que são admissíveis todas as ações para reparação dos danos. Né? Então, a gente traz isso para a Lei da Ação Civil Pública. Qualquer tipo de pedido eu posso fazer. O artigo 84, ele traz uma coisa que não tem na Lei da Ação Civil Pública, a possibilidade de conversão em perdas e danos. Explicando, grosso modo, eu quero que fulano seja condenado a uma obrigação de fazer, que ou melhor, de não fazer. Vamos pensar no não fazer, que é mais fácil. Que ele não despeje mais esgoto naquele curso d'água. Certo? Só que, por N motivos, ele já despejou muito esgoto ali e matou toda a fauna aquática que existe naquele curso d'água. Né? Eu tenho como, simplesmente com o cumprimento da obrigação de não fazer, que eu pedi na ação civil pública, reparar o dano ambiental? Não tenho. Não tenho mais como ressuscitar os peixes, os crustáceos, os anfíbios, enfim, todos os animais, a flora aquática, tudo que morreu ali. Então, o que eu faço? Eu converto em perdas e danos. Eu vou fazer um cálculo de uma indenização, né, que vai ser revertida para o fundo ou vai ser revertida em algum projeto na cidade, como eu disse. Eu faço um cálculo para essa pessoa indenizar pelo mal que ela fez e que ela não pode mais reparar. Tá? E a gente usa isso de onde? Do CPC. Né? O CPC, ainda no artigo 84, nos parágrafos, diz que o juiz pode tomar outras medidas para que a obrigação específica seja cumprida. Dentre elas, busca e apreensão, remoção de bens e pessoas, desfazimento de obra, requisição de força policial, poderes do juiz que não estão previstos na Lei da Ação Civil Pública, mas que o artigo 21 traz do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Bom, gente, acho que era basicamente isso. A gente abordou o básico aí da Lei da Ação Civil Pública e agora eu fico à disposição para vocês fazerem perguntas, para a gente tirar dúvidas, porque, como eu disse no começo do nosso bate-papo, é um tema bem menos prático, né? Bem mais teórico do que o que a gente abordou na semana passada, então eu imagino que vocês tenham aí algumas dúvidas para tirar. Vamos lá, Celso. Alguma pergunta? Kátia? Kátia, pode fazer. Está mutado, Kátia. Oi. É o seguinte, no caso do meu bairro, tem uma associação que está inativa, que eu estou querendo reativar, tal, porque, enfim, não está sendo usada praticamente. E aqui tem uma área verde
que ela pega desde um bosque que tem aqui, que foi é um bosque que é antigo, que passa atrás da estância, assim, do lado da estância, aí pega uma área de reflorestamento lá embaixo, num próximo terreno, e vai acabar lá na Marginal, sendo que ele beira toda a estância suíça, ali na estância suíça, e acaba numa área de um córrego, que eu não sei qual córrego que é, porque eu voltei agora para São Carlos, que dá atrás ali da antiga Aero. Sei. Ali onde deveria ser a continuação, mas a gente conseguiu parar a continuação da Marginal ali. Tudo isso é uma faixa muito grande é uma faixa grande que serve como um bom corredor ambiental, né? Sendo que uma faixa está sendo. Só que isso tudo inclui uma área particular dentro dela, que é a estância, mas que provavelmente tem seu apelo por causa da área verde que tem lá. Existe como fazer alguma ação pública, alguma coisa de união, de preservação dessa toda a área? Porque tudo ali está sendo especulado pelas imobiliárias. Uhum. Então, de um lado, estão querendo fazer uma praça, do outro lado, estão querendo mudar a convenção aqui com as leis do bairro, e aí vai sobrar só aquela matinha lá embaixo e o córrego. Entendi. Então, eu Kátia, pensei aí em unir tudo é difícil isso e fazer. é difícil te responder caso específico, assim, concreto, pelo seguinte. Como você mesma já adiantou na sua pergunta, a gente vai ter que ver, primeiro, no plano diretor, como que é o zoneamento dessa região. Segundo, vem nas matrículas de instituição de todos os loteamentos, o que está previsto ali, tá? Que é o caso clássico que a gente tem aí em São Carlos, é o da Vila Elizabeth, né? Que restringe, a instituição do loteamento restringe quase tudo, praticamente tudo naquela região, né? Aí a gente vai ter que ver o que é área pública, o que é área particular, o que é área verde, o que é área institucional, enfim. A gente tem alguns complicadores. Tem uma lei de 2021, salvo engano, que diz que a área de preservação permanente municipal vai ser definida em lei municipal. A gente ainda não teve essa bomba em São Carlos, mas deve estar para estourar, né? Enfim, para tratar de um caso específico desse em área urbana, realmente a gente tem que ver caso a caso, área por área, e é por isso que a gente tem tanto procedimento lá na promotoria, né? Infelizmente, a gente Então, tem eu muito teria problema mas qual seria o caminho que eu teria que tomar? Tá, então vocês precisariam se organizar minimamente aí para representar, para fazer a notícia de fato, como eu falei no nosso último encontro, né? Evitar colocar muitos fatos, como eu disse para você, quando a gente atira para todo lado, a gente não acerta em nada, né? Então, assim, ver qual é o problema mais importante, ou quais são os 2 ou 3 problemas mais importantes, quais são as áreas aí que vocês entendem que são mais sensíveis ou que estão mais mal conservadas, e aí faz uma notícia de fato para o Ministério Público no site, daquela maneira lá que eu disse, e aí a gente vai ver se já não existe nada em andamento, que muitas vezes já existe, se já não teve alguma ação em que isso já foi decidido, né? Se é caso ou não da gente atuar. Então, você mesma mencionou aí, às vezes é uma área particular que está completamente regularizada, né? Que já teve, por exemplo, na instituição do loteamento, a reserva da área verde e tal, que aquela área toda é utilizável. Não sei, a gente vai ter que ver caso concreto, caso por caso. Então eu teria. E eu poderia fazer isso sem ser através da associação, por exemplo, eu ir lá fazer, né? Não tem problema nenhum. Então logo me verão. Tá joia. Obrigada. Mais alguma pergunta? Obrigado a você, Kátia. Mais alguma pergunta? Não, para mim não. Tá ok. Eu acho que não temos, Flávio. Então, beleza.
Então... Tá. Muito obrigado mesmo por estar conosco no curso Direito Democrático, principalmente por esmiuçar a lei da ação civil pública, foi realmente muito didático. A Rita levantou a mão. Rita, fica à vontade. Desculpa, é que Diga, Rita. eu acabei estava formulando aqui a pergunta e demorei um pouco. Eu sou arquiteta, né? E tem um prédio sendo construído aqui na esquina da minha rua. Uhum. E, assim, pelo que eu vi do plano diretor e das regras de construção, está totalmente errado. Eles estão sem recuos nos dois lados. Eles estão levantando aqui, acho que já está no 8º pavimento. Existe... eu nunca fiz uma denúncia desse tipo, né? Uhum. Eu tinha visto alguma coisa assim tão aviltante, porque eu venho de São Paulo e eu trabalhava com grandes construtoras que, pelo menos lá, eles tinham muitas restrições, né? E aí também é o caso, assim, eu posso solicitar uma averiguação de todo o projeto, porque, assim, primeiro eu precisaria averiguar como é que foi a aprovação disso, porque está irregulado. Então, assim, assim, de uma maneira bem prática, né? Você primeiro, claro, localiza para mim o lugar bem, né? Ou por nome de rua, número, ou algum ponto de referência. Nome do empreendimento, se ele tiver, geralmente tem, né? Você, se puder instruir com um vídeo ou com uma foto, dizendo, olha, esse recuo aqui que eu acho que está irregular, ou é o recuo que faz divisa com a rua tal, né? Que me parece que não tem as dimensões adequadas, né? E aí, como eu expliquei no nosso encontro anterior, eu vou instaurar aquele procedimento inicial, que é chamado notícia de fato, e que eu tenho 30 dias para dar um primeiro direcionamento e, no máximo, mais 3 meses para resolver de uma vez. Então, num caso desse, o que eu faria? Eu mandaria um ofício para a Secretaria de Habitação, né, para me dizer, né, para que fosse lá com o Departamento de Fiscalização e visse se está tudo ok, conforme foi aprovado, né? Se eles voltassem e dissessem, olha, a gente aprovou de uma maneira, mas eles estão fazendo de outra, então por isso eu já autuei, já embarguei obra, tal, ótimo, tá? Porque quando o município exerce o seu poder de polícia, o seu poder de fiscalização de uma maneira adequada, não é caso de atuação do Ministério Público, eles já estão fazendo, né? Agora, vamos supor que ele me mande uma resposta dizendo, olha, a gente aprovou com 3 metros de recuo, mas ele fez com 1,80 e agora já está no 8º pavimento, não tem mais o que fazer. Aí é caso do Ministério Público ajuizar um inquérito civil, né? Aí sim, puxar todo esse processo administrativo, ver como foi feita essa aprovação, se não teve os estudos que deveriam ter sido feitos, ou se foi um problema na execução mesmo, né? Aprovou de um jeito e executou de outro, tá? E daí a gente pode chegar até, claro, não só a uma liminar de embargo, mas também uma ação de demolição ou coisa do tipo. Era exatamente isso que eu queria perguntar. É possível. Em São Paulo teve uma demolição de um prédio de alto padrão, né? De alto padrão. Sim. Cliente meu. Sim. E foi uma situação assim, e teve que demolir mesmo, porque eles aumentaram o pé direito e aí a altura do prédio ficou gigantesca. E eu queria fazer mais uma pergunta. Pois não. É uma dúvida que eu também estou tendo recentemente. A gente está com uma situação de instalação em várias casas de energia fotovoltaica. Ok? Como fica a questão de construção de um prédio que faz sombreamento sobre uma construção já existente e que vai, assim, acabar... É como se eles estivessem... Na minha percepção, como cidadã, aí, é como se você estivesse invadindo o terreno alheio. Tudo bem que é da sombra. Daí não é um direito difuso, Rita. Aí é um direito individual, né?
aí a pessoa prejudicada ela teria que se valer das regras do direito de vizinhança previstas no Código Civil, né? Então, se você tem um problema com seu vizinho, por exemplo, ele faz muito barulho e você não consegue dormir, ou ele frequentemente faz poda, ou ele tem árvores muito grandes que caem as folhas na sua calha e entope a calha da sua casa todas as vezes, né? Então, assim, sempre que tem uma interferência do vizinho no seu direito, você se vale de uma ação individual por meio de advogado ou da Defensoria Pública, né? E aí você vai precisar de um juiz que te diga se tem razão ou não. Eu confesso que eu nunca vi uma ação do jeito que você falou, né, de sombra impedindo a produção de energia fotovoltaica, mas eu achei bem interessante, tá? Mas é direito de vizinhança, uma ação individual com base no Código Civil. Eu acho que isso é muito novo, mas certamente isso vai acontecer. Porque Sim. a gente tem uma norma, isso eu participei, uma norma de desempenho, né, que está em vigor desde 2014, se não me engano, ou 15, que tem uma série de regras quanto à ventilação, iluminação, sombreamento, etc., que impacta, inclusive, na ocupação das edificações e de vizinhos, é um problema de vizinhança, né? Uhum. Só que isso tudo é muito novo e pouco, assim, as construtoras têm se preocupado, principalmente as grandes construtoras em áreas mais urbanas, como São Paulo, áreas maiores, né, que o custo é muito elevado de construção, elas têm se preocupado com várias questões, inclusive isolamento térmico, acústico, etc. Mas tem também essa questão, assim, por exemplo, de um edifício causar problemas até de ventilação, e aí tem um problema de qualidade do ar, qualidade. Só que essas coisas são muito novas e não estão assim Aí você vê, então, como que isso poderia ser um direito difuso, né? Se fosse um problema de zoneamento, por exemplo, né? Esses exemplos que você está dando, por exemplo, de muitos prédios impedindo a circulação adequada do ar, né? Piorando a qualidade do ar por falta de circulação, né? Concentração de poluentes, enfim. Isso podia ser um problema de plano diretor. Aí viraria um problema difuso, né? Só que você vê que a dificuldade que a gente teria de lidar com uma coisa dessa, né? Num exemplo de um prédio que está sendo construído num local cujo gabarito permite que sejam 15 pavimentos, por exemplo, né? Como é que você impede uma pessoa de construir onde ela, por lei, pode construir, ela comprou com aquela expectativa e tal? É difícil. Então, Né? mas É impossível, mas é difícil. Então, mas como tem, eu entendo que existe essa defasagem entre, por exemplo, o plano de diretor e normas, e, aliás, a norma técnica, ela não é lei, né? Ela é uma orientação que Sim. depende. Então, justamente, o plano diretor teria que se apoiar na norma de desempenho para transformar aquilo em lei, porque a norma de desempenho sozinha, ela não é lei. Isso. Ela E daí não é obrigatório seguir. Mas por isso que a gente tem que ficar muito preocupado sempre que falam aí que vão mexer no plano diretor. Né? Aliás, vai mexer. Sempre. Porque, assim, o que a gente vê, infelizmente, é que essas mudanças quase sempre, né, virão para favorecer o interesse de alguém que quer fazer alguma coisa que hoje não pode. Tá? Mas difícil. Tem interesses legítimos, tem pessoas que precisam de uma regularização de situações pontuais, enfim, que não são muito danosas, tal. Agora, a maioria das mudanças que a gente ouve dizer aí são para pior. Então, mas essa questão é muito importante, né? Porque é aí que a gente consegue atuar. Por exemplo, agora parece que vai ter mudança no plano diretor de São Carlos. O plano precisa seguir os avanços que estão levando à melhoria das cidades, né? Porque, assim, o recuo não é uma
coisa só de Estética. estética. Os recursos, eles, principalmente quando verticalizam, tem impacto na qualidade de vida das pessoas, né? Uma vizinha aqui disse que a casa dela ficou fria depois que construíram um prédio que já está construído aqui na esquina e que faz sombra sobre a casa dela. Aí, posso perguntar mais uma coisa? Pode. É a última. É que você falou sobre a não prescrição Sim, do direito ambiental. E o dano ambiental. Se a gente começar a pensar nessas questões de urbanização, né, de construção da própria cidade, urbanização, e que, por exemplo, esse prédio está construído há 20 anos, mas causa um dano ambiental para ela, porque a casa fica fria, ela passa a ter que usar ar-condicionado, uma série de coisas assim, né? Na medida em que a sociedade pudesse avançar, eu acredito que isso também vai ser considerado como dano ambiental, mas é um dano ambiental mais complexo. Eu não vejo como um dano ambiental nesse caso. Como eu te disse, eu acho que é um direito individual baseado em direito de vizinhança, né? Mas, enfim, se fosse um dano ambiental, ele seria imprescritível, né? Aquilo que eu tinha dito. Mas nessa questão do dano ambiental, se for pensar no coletivo, né, não no indivíduo, não ela fazendo uma ação contra o edifício, mas, por exemplo, como se discutiu e se discute a demolição do Minhocão em São Paulo, porque ali tem um problema horroroso de proximidade, de ruído, os prédios muito próximos do Minhocão, então fala-se em fazer uma arborização para minimizar o impacto, tem problemas de... barreira acústica. Mas tem problemas ali que a única solução é a demolição do Minhocão, mas traz um outro problema que é a circulação numa cidade como daquele tamanho. E, assim, são questões que podem ser replicadas no plano diretor. Você está vendo como é difícil ser promotor, Rita? Eu estou vendo. Né? Você tem alguma dúvida que tem gente que defende o Minhocão e tem gente que quer derrubar? E que todo mundo vai lá e fica reclamando dos dois lados, tal. É sempre assim. Né? Eu dou exemplo, tem obras aí que estão sendo feitas na cidade que tem gente que reclama porque faz, tem gente que reclama porque não faz, tem gente que reclama do jeito que está sendo feito. Né? E a gente fica no fogo cruzado lá. Mas daí, ainda bem que eu não concorri a nada, eu não sou prefeito, eu não sou secretário, né? Eles foram eleitos para tomar esse tipo de decisão. E aí eu coloco exatamente isso no processo. Eu falo assim, olha, essa decisão é discricionária de quem foi eleito pelo povo para tomar essa decisão, que não sou eu. Né? Se ele vai tomar a melhor, a pior, não sei, mas ele foi eleito para fazer isso, infelizmente. Né? Obrigada, tá? Imagina, Rita. Mais alguma pergunta? Estou achando que não, Flávio. Flávio, obrigado, muito obrigado mesmo. Gostaria de lembrá-los, então, que semana que vem teremos a aula da Ellen Ribeiro exatamente sobre o que o Dr. Flávio nos disse agora, que é a ação popular ambiental. Acho que podemos nos despedir. Muito obrigado, então, a todos. Obrigado, então, Flávio. Bom descanso a todos. Obrigado pela participação aí, gente. Obrigado pela paciência e fico à disposição na promotoria lá, tá bom? Até mais. Muito obrigada. Excelente aula. Obrigada. Flávio, de novo, a Rosana. Rosana, não tem nenhum materialzinho assim? Onde que a gente acha material? É muita informação. Vou te mostrar como que eu faço. Olha como que eu faço. Vamos lá. Não, e a aula logo vai estar no canal, então pode... tudo.